Presidente. Senhor presidente. Onde é aqui? Onde é o dele? Pela ordem, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, compete à Comissão de Constituição e Justiça, à luz do parágrafo 2º do artigo 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar e ainda em conformidade com o artigo 101, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, examinar os aspectos de ordem constitucional, legal e jurídico do parecer proferido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nos autos da representação de número 1 de 2015, a fim de averiguar a constitucionalidade, a regimentalidade, a juridicidade do projeto de resolução. A representação número 1 de 2015, de autoria da Rede e do PPS, amparado no artigo 14, resolução 20 de 93, o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, tem como substrato fático a participação do senador Delcídio do Amaral em tratativas para prestar auxílio para a soltura de preso por meio de suposta influência que alardeou ter junto a magistrados integrantes do Supremo Tribunal Federal e posterior fuga para o exterior. Segundo a representação, tal conduta configura, além de outros crimes, obstrução da justiça, o que levou o Supremo Tribunal Federal a tomar conhecimento da gravação feita por interlocutores do representado a decretar sua prisão. Para os representantes, a conduta caracterizou procedimento incompatível com o decoro parlamentar por abuso de prerrogativas assegurados a membros do Congresso Nacional ao valer-se do seu cargo público, sua envergadura institucional e sua influência e trânsito sobre as estruturas do Estado para favorecer-se, obstar a sua própria responsabilização criminal e de terceiros, concluindo ademais que a torpeza da conduta salta aos olhos e merece a condenação diante do mais frouxo parâmetro de probidade que se tenha em conta. No plano constitucional, observo que a Constituição Federal regula a matéria da seguinte forma: artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional e a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pelo Senado Federal ou pela Câmara por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Verifico, então, que a conduta do representado subsume-se no parágrafo 1º do artigo 55, acima transcrito. Ainda no plano constitucional, o representante arguiu, em sede de mandado de segurança, ofensa ao direito de defesa e ao devido processo legal. Sua pretensão cautelar restou, todavia, indeferida nos termos da decisão do ministro decano Celso de Mello. Com relação à ausência de testemunhas, observou o magistrado que o representante deveria ter indicado na defesa prévia o rol das oitivas pretendidas, de modo que, não tendo procedido dessa forma, operou-se a preclusão consubstanciada na perda de uma faculdade... Aumenta o som um pouquinho, Davi. De uma faculdade processual. No tocante à negativa do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, oficiar ao Supremo Tribunal Federal para obter cópia do inquérito de número 4170/DF, o julgador não reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a questionada recusa constitui objeto de longa e extensa discussão no âmbito do órgão parlamentar em questão. Além disso, poderia a defesa, por iniciativa própria, providenciar a cópia requerida, pois no mencionado inquérito, e é o próprio representado que figura como investigado, razão pela qual tem amplo acesso aos autos.
Relativamente à ausência do depoimento pessoal do representado, observo que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar facultou, mais de uma vez, como forma de se colher a sua oitiva, sua realização por videoconferência, por escrito ou até mesmo presencialmente, perante comissão que se deslocaria para ouvi-lo onde estivesse. Entretanto, o senador Delcídio do Amaral lançou mão de sucessivos atestados médicos para alegar a impossibilidade de falar ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Tentativa indisfarçavelmente protelar o rito do processo para retardar a inevitável decisão que reconheceu ter havido quebra de decoro parlamentar de sua parte. Para reforçar esse aspecto, o relatório na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, o senador Teomário Mota, ressaltou que durante o período de licença médica, o representado concedeu entrevistas a órgãos de imprensa escrita e televisionada, o que demonstra sua boa condição de saúde. Não há reparos a fazer, portanto, ao parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos limites do papel da Comissão de Constituição e Justiça, quanto aos princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. No plano da legalidade, o representado suscitou preliminares de suspeição que não foram acatadas. Ainda com esse intuito, impetrou o mandado de segurança de número 3464/DF e 34173/DF, cujo pedido de medida cautelar restou indeferido, ao argumento de que os procedimentos de caráter político-administrativo, como de cassação de mandato eletivo, revelam-se impregnados de forte componente político, considerados os aspectos concernentes à natureza marcadamente política de sua motivação e das próprias sanções que ensejam, inviabilizando-se, em consequência, em relação aos senadores da República e os deputados federais, a aplicação subsidiária das regras de impedimento ou de suspeição previstas no direito processual comum. No que tange, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a regimentalidade observa no campo material que a conduta do representado fere o disposto nos incisos 1º e 3º do artigo 5 da Resolução número 20 de 1993, ou seja, o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. No que pertine ao rito, verifico que foram obedecidas as regras estabelecidas na mencionada resolução, de modo que também, no plano regimental, foi observado o devido processo legal e o direito sagrado de ampla defesa e contraditório, sobretudo com a diligente informação que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador José Maranhão, formaliza nesta tarde em razão do aditamento que corre em segredo de justiça. O representado, como relatamos, bateu as portas do Judiciário para reclamar suposta ofensa ao rito estabelecido na Resolução 20, especificadamente no que tange à pretensa necessidade de remessa de feitos à Comissão de Constituição e Justiça, previamente à fase de instrução, tratada no mandado de segurança 34064 e ao tempo entre a entrega do relatório do senador Teomário Mota e sua apreciação pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que alegava ser de 10 dias úteis obrigatoriamente, controvérsia que foi objeto também de uma medida, de um mandado de segurança, desta vez o mandado de segurança de número 34173/DF. Sua irresignação, todavia, não mereceu acolhida de novo por parte do Supremo Tribunal Federal, que por decisões liminares, de novo, do ministro decano Celso de Mello, indeferiu as medidas cautelares pleiteadas ao fundamento de que a interpretação de normas regimentais envolve matéria interna corporis, sendo vedada sua apreciação por parte do Poder Judiciário. Ultrapassado este ponto, observamos que o rito estabelecido na legislação de regência foi fielmente obedecido, não havendo que se falar no aspecto da regimentalidade em qualquer prejuízo à defesa do representado. No âmbito da juridicidade, verifica-se a utilização da forma adequada para alcançar o objeto pretendido, tendo em vista que a representação
por iniciativa de partidos políticos perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, consoante o disposto no caput do artigo 14 do mesmo Código de Ética e Decoro Parlamentar. Por sua vez, o relatório final, que sucedeu o exame preliminar da admissão da representação, seu registro e autuação, notificação do representado, defesa prévia, designação do relator, relatório preliminar, instauração do processo, instrução probatória e alegações finais ao acolher os termos da representação, considerou as condutas que foram imputadas ao representado incompatíveis com o decoro parlamentar, oferecendo em suas conclusões o projeto de resolução apropriado para a declaração da perda de mandato com a finalidade de ser instrumento legislativo posteriormente utilizado para apreciação da perda do mandato do representado pelo plenário do Senado da República. Note-se que a resolução é a proposição legislativa adequada para a perda do mandato do senador, consoante o que preceitua o parágrafo 2º do artigo 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, com a capacidade para inovar a ordem jurídica e dotado de efetiva coercitividade. Nesses termos, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a confiança de Vossa Excelência, que me designou como relator desta complexa matéria, verifica-se no relatório final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ao apreciar a representação de número 1 de 2015 contra o senador Delcídio do Amaral, não contém vícios no que permite a juridicidade, que é o limite do que estamos aqui deliberando na Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência de vícios no processamento da representação de número 1 de 2015 sobre os aspectos da constitucionalidade, legalidade e juridicidade. É como relato, senhor presidente, devolvendo a Vossa Excelência o processo para que Vossa Excelência possa submeter aos membros da Comissão de Constituição e Justiça para que nós possamos dar prosseguimento a esse processo. Muito obrigado, presidente.